Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Terça-feira hoje, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, 2 de novembro, feriado de finados. A gente recebe para a nossa conversa hoje aqui o Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista, ele é do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa tarde, Dr. Márcio Steinbruch, obrigado pela presença mais uma vez com a gente, por colaborar com o programa Gente que Fala. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma boa tarde, Mauro, uma boa tarde aos espectadores, e é sempre um prazer estar com vocês sabem disso. Prazer é todo nosso. Vamos aqui esclarecer bastante aqui a nossa audiência com os assuntos que temos para tratar hoje. Olha, o verão está chegando, né, pessoal? E com isso muita gente quer recuperar o tempo perdido durante o ano, não só durante o ano, mas talvez durante os últimos anos, por conta da pandemia. Só que, após um tempo parado, principalmente após um tempo parado, é preciso tomar cuidado, não pegar pesado para não sofrer lesões ou problemas de circulação que podem afetar gravemente a saúde. Doutor Márcio Steinbruch, qual é o risco de querer correr atrás, né, daquilo que não foi feito ao longo do ano, ao longo dos anos, sem passar pelo médico inicialmente, sem fazer uma avaliação clínica que a gente sabe que é necessária? Quais são os riscos? Bom, em primeiro lugar, o indivíduo que é o que a gente chama de esportista de fim de semana, ele não está com o seu condicionamento físico adequado, né? Os exercícios têm que ser feitos de forma contínua para que acostume o corpo humano e acostume principalmente a parte circulatória, né? A bomba, o coração, os vasos sanguíneos. Então, aquele indivíduo que passou o ano inteiro sedentário e resolve fazer alguma coisa no fim do ano, ele corre o risco de ter problemas principalmente cardíacos. Então, é aquele indivíduo sedentário que pode ter desenvolvido algum problema em coronária, ele só vem descobrir isso quando fizer esforços. Outro problema também que pode ocorrer são problemas de articulações. Como o indivíduo não tem alongamento adequado e não tem uma musculatura preparada, ele pode ter distensões musculares, tendinite, ou seja, pode ser mais prejudicial do que benéfico. Agora, na sua área, quais são, então, as recomendações para esse esportista de final de semana que está sedentário, quer voltar, uma avaliação clínica aí no consultório é o suficiente ou exames são necessários para saber como é que as coisas estão? Na verdade, uma consulta em consultório, nós temos, quando bem examinado, o paciente vai ter uma certeza diagnóstica da ordem de 75% a 80%, né, de certeza. Obviamente que o restante tem que ser feito por exames complementares. Existem porções do corpo humano que só exames que sondem, né, que enxerguem lá para dentro, podem nos informar. Então, não adianta só a consulta. Isso da minha área, mas o indivíduo também deve procurar um cardiologista, porque ele também vai examinar como está o coração. Isso é até mais importante do que a minha área, porque isso sim pode levar a problemas mais sérios. E, eventualmente, além do cardiologista, quer dizer, o cardiologista sim, né, sempre, mas eventualmente até o ortopedista, né, dependendo do histórico desta pessoa, né? Sim, sim. Se é uma pessoa que tem algumas dores articulares ou sente alguma alteração, às vezes o exercício pode ser prejudicial. Você está forçando, imagina uma dobradiça de uma porta enferrujada,
e você ficar forçando a porta, você pode até quebrar a dobradiça. Né? Quando, na verdade, tem que lubrificar, o ideal seria usar essa dobradiça constantemente. Doutor Márcio, já estamos no mês de novembro e é o chamado Novembro Azul, a campanha voltada aí para a conscientização dos homens em relação à necessidade de ir ao médico, fazer os exames, fazer as avaliações. A pergunta que não quer calar, por que os homens não vão ao médico? Isso está mudando, não é bem mais assim. Eu costumo brincar que o sexo forte é a mulher, não é o homem, né? Porque o homem pode ser forte fisicamente, mas a mulher é muito mais forte emocionalmente, é mais forte na sua perseverança e no cuidado com a saúde. Porque se nós considerarmos que é a mãe que cuida da sua prole, né, dos seus filhos, ela acaba levando os filhos ao médico, a mulher justamente pensando na sua família, ela acaba se cuidando para não faltar, né? E o homem, ele é um pouco mais desligado, para não dizer medroso. O homem, ele tem mais medo do que a mulher no tocante à saúde. E, fora isso, Novembro Azul, nós falamos muito da prevenção urológica ao câncer de próstata, e ainda existe um preconceito muito grande quanto aos exames preventivos, né, da próstata, né, porque acaba tendo que ser, na sua grande maioria das vezes, o toque retal, e o homem tem um certo preconceito quanto a isso. Apesar que já existem exames radiológicos que nos mostram como está a próstata, nós temos exames laboratoriais também que demonstram a função da próstata. Então, hoje diminuiu um pouco a questão do toque, mas ainda é importante. Já a mulher, como ela é mais acostumada aos exames ginecológicos, ela tem que estar com aquela região impecável para poder gerar um filho, então elas acabam se cuidando mais. Por isso que o homem vai menos ao médico. E quando vai, muitas vezes, pego pela mão, né? Pela mulher, a mulher liga, marca consulta, olha, eu vou te levar, eu vou te acompanhar, e fica junto ali no consultório com o doutor para saber o que o médico tem a dizer, né? O pior é que você tem razão, porque apesar de, na maioria dos meus pacientes serem mulheres, varizes também dá em homens. Só que os homens, para vir no meu consultório, ou em qualquer consultório, geralmente quem marca a consulta é a esposa, e ela vem junto, porque ela quer ouvir tudo que eu tenho a dizer. Na sua área, especialmente, doutor Márcio, a mulher, acho que muito preocupada com a parte estética, né? As varizes que aparecem, os vasinhos, e quer fazer um tratamento estético em relação a isso, quer dizer, acaba indo na frente. O homem não, deixa isso para lá, tem uma varize aqui, outra ali, eu tô tranquilo. Pelos que também acabam disfarçando, então o homem às vezes nem sabe que tem algum problema de varizes, né? Exatamente. Mas a mulher nota, fala, olha, eu estou indo lá no angiologista, me falou isso, me falou aquilo, acho que eu vou te levar também, porque eu estou preocupado com você. Estou preocupada com você, a mulher disse. Sim, isso é verdade. O que acontece é que Bom, vamos lá. Varizes são a dilatação de veias. Então, a veia, ela se dilata e o sangue não circula adequadamente dentro dela. Ele fica meio que parado. Então, isso atrapalha a circulação das outras veias e pode trazer alguns riscos à saúde do paciente, né, do indivíduo. O problema é que varizes não doem. Todo mundo acha que varizes, para ser um problema de saúde, tem que doer, e não doem. Quando elas começam a doer, é porque estão numa fase avançada. É que nem cárie nos dentes. Uma cárie se inicia, a gente nem sabe, porque não dói. A hora que começa a doer, é porque essa cárie já está funda. A mulher se preocupa muito com o estético, porque as varizes são uma doença que causa um dano estético. Então, a primeira mira é justamente o estético, acaba trazendo ao profissional. E, ao fazer exames diagnósticos, geralmente se descobre que existem varizes alimentando aqueles vasinhos.
95% dos vasinhos tem uma veia doente alimentando. E isso é importante tratar, porque aquilo pode evoluir. E quais são as causas disso tudo? Bom, a principal causa é a genética. Então, quem tem a propensão genética a ter varizes, poderá desenvolver varizes. Porém, precisa da ação da condição de vida. E quais são elas? Como as veias das pernas trazem o sangue de volta para o coração, lá dos pés para o coração, esse sangue sobe contra a gravidade. Então, ele precisa ser bombeado de alguma forma. Quem bombeia o sangue para cima é a musculatura da barriga da perna, conhecida como panturrilha. Conforme a gente caminha, essa musculatura espreme as veias internas, impulsionando o sangue para cima. O que não deixa o sangue voltar são válvulas que tem dentro das veias. Então, o sangue nas veias anda em mão única. O que acontece, então? A pressão que a gravidade exerce sobre esse sangue força a parede dessas veias. E se o indivíduo geneticamente tem essas veias mais fracas, ela perderá a elasticidade e vai se dilatar, formando as varizes. No momento em que se dilata, essas válvulas se destroem, se estragam, e o sangue começa a voltar na contramão. Isso são as varizes. E, geralmente, uma veia dessa que não consegue drenar faz com que os capilares que drenam para ela, então, os capilares são o menor vaso sanguíneo que nós temos e são os primeiros caninhos que recebem o sangue, no caso dos vasinhos da pele, e eles desembocam numa veia maior que está embaixo da pele. Se ela está congestionada, esses vasinhos vão dilatar por conta também do congestionamento. É o mesmo mecanismo do entupimento de uma pia do seu banheiro. Aquele caninho que tem embaixo da pia é o primeiro caninho que recebe a água usada, é o capilar. E ele desemboca na parede, num cano maior, e já são veias. Me corrija se eu estiver errado. O sangue é bombeado pelo coração, para os órgãos, para o corpo, e isso ocorre pelas artérias. E aí o retorno é feito pelas veias. O angiologista cuida de artérias e cuida de veias, o angiologista e o vascular. Na verdade, angiologia significa estudo dos vasos. Angio é vaso sanguíneo. Né? E cirurgião vascular cuida, vamos dizer, da parte cirúrgica. Na verdade, angiologia e cirurgia vascular são sinônimos, mas em alguns locais houve uma divisão da especialidade onde o angiologista só faz a parte clínica. É aquele que vai atender, vai dar a medicação, vai fazer a escleroterapia, que são as aplicações nos vasinhos, mas aí quando precisa operar, ele manda para o cirurgião vascular. Aqui em São Paulo isso não existe. Em São Paulo é o cirurgião vascular que faz tudo, toda a parte clínica, porque não tem nexo. A grande maioria dos tratamentos vasculares acabam sendo, mesmo que minimamente, mais invasivos. Então, é o vascular que faz tudo. Agora, a especialidade cirurgia vascular, ou mesmo a angiologia, ela sofreu uma divisão há muitos anos atrás, porque ela cuida de artérias e cuida de veias. Só que as doenças que acometem as artérias, elas causam sintomas e causam efeitos diferentes das doenças que afetam as veias. O arsenal de equipamentos para diagnósticos e tratamentos das artérias são completamente diferentes do arsenal para o diagnóstico e tratamento das veias. Então, a especialidade meio que se dividiu. Então, hoje nós temos pessoas na área de cirurgia vascular que se dedicam mais à parte arterial, que são os endovasculares, e tem uma divisão, temos uma outra parte da cirurgia vascular que cuida mais das veias, que são os flebologistas. Todo cirurgião vascular conhece as duas coisas, mas na especialização a gente se dedica mais
a uma delas. Eu, no meu caso, sou flebologista, cuido mais de doenças de veias. Então, são as varizes, são as tromboses, hemangioma, todas as doenças que acometem veias. Apesar da sua área, do seu consultório ser mais frequentado pelas mulheres, em razão da preocupação delas com a parte estética, o senhor percebe que os homens estão mais preocupados, que o Novembro Azul, campanhas de conscientização trazem um efeito para que os homens realmente se movimentem sozinhos, não levados pelas suas mulheres, que se preocupem de fato que é preciso cuidar da saúde. Na sua área, especialmente, eu tenho a seguinte impressão: muitos homens acabam, como o senhor falou, o problema é silencioso e os homens, quando não sentem dor, não fazem nada, só vão ao médico quando o calo aperta, né? Muitos homens trabalham em pé, são seguranças, carregam, trabalham em carregamentos, enfim, trabalho braçal. Esses homens, a impressão que dá é que tem uma tendência maior a ter problemas vasculares, né? Eles comparecem ao consultório, de que maneira? Bom, tudo que você falou está corretíssimo, né? Todo indivíduo que tem que fazer trabalhos sedentários, de pé, ou até mesmo sentados por muito tempo, a gravidade está empurrando o sangue para baixo. Se ele faz um trabalho braçal, onde ele tem que fazer um esforço maior com o tronco, né, os braços e o tronco, ele acaba forçando ainda mais o aumento da pressão dentro do abdômen, o que faz com que a pressão também aumente dentro das veias, piorando ou facilitando o aparecimento de varizes. Eu falei que uma das causas principais é genética, mas mesmo quem não tem o gene pode desenvolver varizes, assim como quem tem o gene pode não desenvolver varizes, né? E as varizes também são consideradas uma doença profissional. Então, esses indivíduos precisariam usar como equipamento de proteção individual, né, o EPI, eles deveriam usar meias elásticas preventivas para poder trabalhar. Então, você tem toda a razão, estivadores, médicos, cirurgiões dentistas, aeromoças, e assim vai. Então, todos são propensos. Agora, já que você tocou no assunto do Novembro Azul também, as mulheres têm mais varizes que os homens na proporção de 3 mulheres para cada homem com varizes. As mulheres têm mais varizes por conta dos hormônios femininos, que são vasodilatadores, ou seja, eles ajudam na dilatação das veias, piorando as varizes, facilitando. Fora isso, existe a gestação, o uso de saltos altos e tudo mais. E a preocupação estética, então elas realmente acabam procurando médico mais facilmente. Mas, hoje em dia, mais modernamente, os homens estão se preocupando mais com o seu corpo. Haja vista que homens estão procurando mais cuidados estéticos também, cuidados de pele, né? E também da saúde. Então, eu tenho notado, sim, um aparecimento maior, um cuidado maior dos homens no tocante à circulação, procurando cirurgiões vasculares. Isso é fato hoje em dia. Nós estamos conversando nessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala com o Dr. Márcio Steinbrück. Ele é cirurgião vascular, angiologista, faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Estamos conhecendo aqui todas as informações necessárias em relação a essa área vascular, área importante da medicina, área vascular e também da angiologia. Doutor Márcio, a gente observou aí ao longo dos últimos anos, por conta da pandemia, o trabalho feito em casa, o teletrabalho, o home office, isso elevou os riscos de trombose, teve muito movimento aí no seu consultório por conta de um sedentarismo ainda maior provocado pela necessidade do trabalho muito longo, muito duradouro, sentado em casa? Na verdade, sim, justamente pelo que eu acabei de falar. Os trabalhos presenciais, geralmente, o indivíduo tem horário para entrar, tem horário para sair, na grande maioria. Tem horário para sair, tem horário para tomar o seu café, tem horário para almoçar. Quando essa pessoa está em casa para fazer seu trabalho em casa, geralmente ele esquece de tudo isso.
Então, às vezes, ele acorda mais cedo, vai para o trabalho mais cedo, e ele se distrai com o horário e vai longe. O home office acabou fazendo com que o trabalho diário dessas pessoas parecessem com voos longos, viagens longas. E é sabido que numa viagem muito longa, onde o indivíduo fica sentado muitas horas, ocorre o quê? A dificuldade do sangue voltar, do sangue venoso voltar nas pernas, consequentemente, há um represamento desse sangue nas porções distais das pernas e, consequentemente, vai haver um inchaço das pernas. Então, esses indivíduos que fazem o home office desenfreadamente, quer dizer, sem cuidar do seu tempo de trabalho, eles acabaram tendo mais inchaço nas pernas e acabaram procurando vasculares com mais frequência. Obviamente que, com tudo isso, aqueles sujeitos que eram propensos a fazer uma trombose ou aqueles indivíduos que eram portadores de varizes acabaram tendo uma chance maior de desenvolver trombose e acabaram desenvolvendo. Então, de fato, a proporção de trombose aumentou durante a pandemia. Aumentou também não só pelo trabalho sedentário em casa, mas também pela própria Covid, que depois, sabidamente, se descobriu que é uma doença que afeta o sistema vascular. E com agravante aí, né, o risco de morte, né, porque a trombose a gente tem essa preocupação, né? A trombose nada mais é do que a coagulação do sangue dentro de um vaso sanguíneo. A coagulação do sangue é um mecanismo de defesa para que a gente não sangre até a morte quando a gente se machuca ou quando faz uma cirurgia, né? Então, é a coagulação que não deixa a gente sangrar. O problema é que esse sangue não pode coagular dentro do vaso sanguíneo, né? O coágulo de sangue é uma coalhada de sangue. Assim como existe a coalhada de leite, eu costumo fazer a analogia de uma coalhada, de uma ricota de sangue. Isso entope o vaso e aí você tem as consequências daquele entupimento. Vai transbordar para trás, ou seja, vai inchar a perna ou inchar o órgão que não consegue ser drenado, e aí tem as consequências. O problema é quando um pedaço dessa ricota se solta e sobe pela circulação venosa até parar no pulmão. E isso se caracteriza justamente a embolia pulmonar, que pode ser fatal. Voltando a falar da questão das varizes, doutor Márcio, nessa fase aqui do ano que a gente vive, as temperaturas já subindo, a aproximação do verão, por conta do aumento da temperatura, o calor também interfere na nossa circulação a ponto de agravar os problemas das varizes? Sim, os problemas venosos, na sua grande maioria, são causados pela dilatação de veias. Isso aí são as varizes. Nas artérias, as principais doenças são o entupimento, é o estreitamento, que é arteriosclerose, ou seja, esclerose é estreitar, é o estreitamento. Então, quando chega o calor ele é vasodilatador. Nossas veias e artérias têm um mecanismo que faz com que elas se dilatem ou se contraiam justamente para controlar nossa temperatura. Elas são um verdadeiro radiador do nosso corpo humano. A nossa temperatura tem que ser constante. Então, se está calor, nós temos que dilatar os vasos para a gente perder calor para o meio ambiente e, com isso, manter a nossa temperatura. Já no frio, ocorre o contrário. Esses vasos se contraem para que a gente segure o calor e a gente não esfrie. Muito bem, então, no verão, o calor promove a vasodilatação, ou seja, pessoas que tenham problemas arteriais vão se sentir melhor, mas quem tem problemas venosos vão piorar. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que quem tem varizes durante o inverno tem menos sintomas e a doença evolui mais lentamente.
mas quando chega o calor, aumentam os sintomas, aumentam os riscos de complicação e a doença piora, porque varizes, ela não é estática, ela vai piorando ao longo do tempo, entende? Até chegar num ponto que pode trazer consequências mais graves, como feridas na perna, a trombose, manchas e outras complicações. Uma orientação importante, doutor Márcio, porque muita gente age sem a orientação médica para muitas coisas e nessa atitude, muita gente parte para o uso dessas meias elásticas, de pressão, para poder amenizar aí essa questão de varizes, de coisas que estão aparecendo. Quais são os riscos disso? Porque se a pessoa tem problemas arteriais e você bota uma meia de pressão, e o coração bomba o sangue com oxigênio para os órgãos e você impede a passagem para o oxigênio, qual é o risco? Olha, Mauro, eu acho que na outra encarnação você foi cirurgião vascular, hein? Pode ser. Você manja bastante. Mas você tem toda a razão. O que acontece? A meia Será elástica... que foi isso mesmo? Pode ser. Vou consultar os antepassados ali. Isso é bom, isso é bom. Fazer a terapia de vidas passadas. Vidas passadas. Mas, voltando, né? Brincadeiras à parte. Você tem toda a razão. As doenças arteriais e venosas são diferentes. Eu expliquei isso antes, né? Uma é a falta da circulação e a outra é o excesso de congestionamento, vamos dizer assim. As meias elásticas são um meio de se melhorar o bombeamento venoso e controlar, né, proteger um pouco as varizes de complicações. As meias elásticas não curam as varizes, não evitam o progresso, mas protegem o indivíduo de complicações, entre elas a trombose, dor. Então, é um conforto. Todo mundo torce o nariz por conta de meia elástica, mas as mais modernas, elas são tecnológicas, com compressões adequadas, compressões escalonadas e tecidos mais leves para serem usados. Sim. Agora, voltando à automedicação. A meia elástica, ela tem 3 parâmetros que são muito importantes. O primeiro é a compressão dela. Né? Todo mundo, todo leigo fala, mas tem a meia suave compressão, média compressão, eu acho que eu vou comprar suave porque a média é muito forte. Aí chega numa farmácia, pede aquela marca famosa, mas olha, me vende a suave compressão. Aí o farmacêutico diz, só tem a média compressão. Quanto a senhora calça? Eu calço tanto. Então leva esse tamanho. Mas e se ficar muito apertado? Então leva o maior. Né? Então já começa o primeiro erro por conta de compressão. A compressão, ela é expressa em unidades de pressão, que é o milímetro de mercúrio. Então, nós temos 3 faixas de pressão, de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que é considerada suave compressão, de 20 a 30, que é considerada média compressão, e de 30 a 40, que é a alta compressão. A compressão, só quem sabe prescrever é o médico vascular. A segunda coisa é o tamanho da meia. Se eu sou pequeno, médio ou grande, se eu sou tamanho 1, 2, 3, 4... né? O tamanho da meia depende do tamanho da perna. Então, se eu sou pequeno e compro uma meia maior, ela não vai dar a pressão que eu preciso. E o contrário também, se eu compro uma meia menor do que eu preciso, ela vai dar uma compressão acima do que eu preciso. E assim vai. E o terceiro parâmetro é a altura da meia, porque dependendo do problema do paciente, ele vai usar uma meia só até o joelho, que a grande maioria resolve, ou vai ter que usar uma meia até a coxa, ou meia calça, a maioria das doenças comportam, mas aí vai muito do gosto do paciente. Então, não adianta o indivíduo chegar numa farmácia e comprar uma meia por conta própria, que ele vai comprar errado. E segundo, você tem toda a razão. Se esse paciente, se essa pessoa tiver problemas arteriais, a compressão da meia vai piorar o problema. Então, não é correto. Então, eu falo e afirmo, não façam automedicação. Procure um cirurgião vascular.
Doutor Márcio, em poucos segundos, porque o nosso tempo está se esgotando, uma pergunta muito interessante aqui da Renata Oliveira, que acompanha a gente no Facebook. Ela diz assim: por que muitas vezes sentimos dores nas pernas durante a noite, quando estamos descansando, e não sentimos essa dor durante o dia? De fato, é esquisito. Se a pessoa está descansando, por que ela vai sentir dor? Deveria sentir de dia, em pé, fazendo algum tipo de atividade. Na verdade, dor nas pernas, ela pode ter diversas causas. Uma das causas é vascular, que pode ser um problema arterial, o paciente vai ter dor quando anda. Pode ser venoso, o indivíduo vai ter dor quando está parado, em pé ou sentado. Agora, quando ele deita, as doenças vasculares melhoram. Então, muito provavelmente, quando ela deita, ela está tendo um problema na coluna, que ao deitar comprime nervos e faz com que doam as pernas. Então, eu aconselharia procurar um ortopedista para ver isso. Sim. Doutor Márcio, 5 segundos para a sua despedida, o nosso tempo realmente acabou, né? Passou muito rápido, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui, pedir desculpas porque eu falo muito, e o velho jargão, é melhor prevenir do que remediar, né? Tenha uma vida regrada, exercícios constantes, não precisa ser academia, mas caminhadas são muito importantes. E qualquer dúvida a mais, pode fazer perguntas nas minhas redes sociais. Meu Instagram é o @livredevarizes e eu respondo pessoalmente a todas as indagações. Muito obrigado. Doutor Márcio, esse falar muito é muito importante. A gente o senhor está no programa certo, é o Gente que Fala Muito. E eu falo muito. Muito obrigado pela presença, em nome de toda a nossa equipe, Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista, ele faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, falando bastante a respeito aqui das questões da área vascular, da angiologia, e também as informações a respeito do Novembro Azul. Afinal de contas, já estamos no mês de novembro, que é o mês dedicado à conscientização da saúde do homem. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV. Um abraço a todos, tchau, tchau.